Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um PG Online. Lembrando vocês sempre que de sexta é os jovens que conduzem, mas hoje vai ser o estudo bíblico de novo. Semana passada eu não consegui estar com vocês, mas eu tava morrendo de saudade. Então, vamos começar. Eu queria ter um momento de oração com vocês e eu queria pedir para o Tiana orar pela gente. E aí depois a gente vai pro louvor. Amém. Deus, Pai, que bom que podemos estar aqui reunidos em torno do Teu nome nessa noite, ó Pai. Que bom que temos essa oportunidade, mesmo em meio à pandemia, através dessas reuniões online, ó Pai, podemos nos reunir para estudar a Tua Palavra, para aprender mais de Ti, ó Deus, e estarmos mais próximos, não só aos nossos irmãos, mas mais próximos a Ti, ó Deus. Pai, quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja usando nessa noite o Fábio, que vai trazer o estudo, ó Deus, o Léo, a Mari, eu e o Rafa, ó Deus, que estaremos tocando, que o Senhor possa usar as nossas vidas, ó Pai, para que pessoas possam se sentir mais próximas de Ti, possam sentir o Teu amor através das nossas canções e da mensagem do Fábio, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, fica conosco nessa noite, ó, que nós te oramos e te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Isaías 6.
santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória. Que toda a casa se encha com a tua fumaça. E que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo montar você pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo moldar você pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Sou eu, Rafa. Você vai passar algum vídeo? Não. Não, pode seguir. Aí, a Silvana. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra encontrar. Não posso comprá-lo, nem
sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Destrua muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Senhor, feche os seus olhos agora, vamos falar com Deus nesse momento, esse Deus maravilhoso que entregou sua vida por nós, esse Deus, Deus, como o Senhor é bom, Deus, nós não merecemos esse amor e ainda assim o Senhor nos ama, ó Pai, nós não merecemos nada que vem de Ti, ó Deus, mas o Senhor se importa com as nossas vidas, o Senhor se importa conosco, Deus, o Senhor se importa com o nosso bem-estar, o Senhor se importa com a nossa alegria, o Senhor se importa com tudo, ó Deus. É impressionante esse amor que o Senhor tem por nós, ó Pai. É impressionante esse amor porque nós não merecemos, ó Deus. E nós só temos a fazer é Te agradecer, ó Pai, agradecer por esse amor, agradecer, ó Pai, porque seria das nossas vidas sem esse Teu amor, ó Deus? O que seríamos sem Ti, ó Pai? O que seríamos, ó Pai? Não seríamos nada, Pai. Não seríamos nada. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado por nos amar, ó Pai. Obrigado porque, oh Deus, é muito bom servir a Ti, ó Deus. É impressionante. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias, oh, que amor maravilhoso. Graças a Deus, graças a Deus. Agora vamos passar pro meu pai, né? Fábio Estrela. Tá contigo, querido. Mais uma vez, boa noite. Quem eu ainda não tive o prazer de dizer boa noite, o Anderson, que entrou aqui depois, o Anderson Veloso, o Bruno já tinha visto, entrou aqui conosco do começo, a Eli e o Robson.
Guilherme, eu tô vendo aqui o Guilherme, mas o Guilherme é a Paty, com certeza, né? Patrícia Norato, Isabel, Juliana, também estava conosco do início, Mário e o Léo, que ricamente nos abençoaram com o início com a música, 10, como sempre, muito bom celebrar com vocês. Mariana e a Osana Estrela que estão ali. E a Kiki chegou, ela colocou lá, ó, Kiki, bem-vinda, Kiki, tava com saudade de você também, o Carelli e a Paty Carelli que também estão ali. Ronaldo e Lili também. E olha quem está aqui, olha, mas direto de Seattle. Olha, olha isso, e acho que tá frio lá onde ela tá. Eu acho, não sei o que vocês acham. Tá muito frio, gente, tá um gelo aqui. E ainda estamos em novembro. Aí travou. Eu acho que ela tá usando a rede do celular móvel. Ô, Silvana, muito bom ver você. Estava com saudade de você, viu? Muito bom ver você. Você e a bebezinha linda que você tava aí. A Rosana me mandou o link e eu consegui na hora. Glória a Deus. Ah, que bom, que bom. Ótimo. Muito bom ver você, viu? Muito bom. Deus abençoe muito. A Tati também que está aqui conosco. E o Iana. E o Iana e o... Ué, cadê o Rafa? Saiu daí? Ah, tá ali, ó. E o Iana e esse tecladista aí, meu. Esse tecladista é bom, hein, meu? Tá, já tá contratado, tá? Também, viu? Acho que eu vou contratar ele. Fazendo os testes com ele. Acho que já passou, né, Iana? Acho que ele tá aprovado já, não tá? Você acha que já dá para... Já pode assinar aí o contrato. Atestando já faz 18 anos já, pô. Tá mais que aprovado aí, né, meu? Que bom, que bom. Excelente, gente. Vamos continuar aqui pensando um pouquinho o que nós já temos conversado nesses últimos dias. A gente tem falado muito sobre a reforma e eu quero continuar falando um pouco sobre isso, esse tema tão gostoso, esse tema tão rico, para que a gente seja abençoado, porque o estudo bíblico, ele é abençoador quando a gente tem a total certeza de quanto esse estudo nos enriquece. E o estudo, ele é o quê? Ele é nada mais do que as nossas bases, da onde começa tudo, da onde estão as nossas raízes. E aí eu comecei a chamar esse nosso encontro de Entendes o que lês? Ou Você entende o que lê? Tá projetando, tá aparecendo para vocês aí, né? A tela inteira, né? Legal? Tá aparecendo, né? Okay, tá tudo ok. Beleza, Rafa. Que bom. Eu tô aprendendo, viu? O Iana fica falando aí que eu sou tiozinho, que eu não aprendo, mas eu tô aprendendo, viu, Iana? Eu fiz uma aula aí com o Carelli, com a Maiara, com a Mariana e com mais um monte de gente. Eu tô aprendendo, eu chego lá, viu? Vamos lá, vamos partilhar um pouquinho. Então, vamos continuar pensando sobre reforma. A reforma, como disse para vocês no nosso primeiro encontro sobre esse assunto, ela é extremamente importante pensar, é extremamente a gente conhecer um pouco esse tema, porque, como disse, esse tema faz parte da história do cristianismo. Então, não dá nunca para deixar de lado esse assunto. Esse assunto é a nossa história, é a história dos cristãos. Então, não podemos deixar de lado esse tema. Tem o microfone aberto aí, Rafinha. Carelli. Pronto, ok. Aí, fechou, né? Aí, obrigado, Carelli. E, então, quando a gente terminar esse nosso bate-papo aqui, eu só vou retomar rapidinho aqui os primeiros pilares da história, quem começou essa história de reforma protestante. A gente vai falar um pouquinho sobre o Calvino, e um pouquinho sobre o Armínio, sobre o Jacob Armínio e o João Calvino, que são pessoas que nos influenciaram alguns anos atrás e vou dizer para vocês, nos influenciam até hoje e tem muita coisa boa para a gente pensar a respeito das linhas de raciocínio desses dois teólogos que contribuíram muito e contribuem até hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês aqui, é o seguinte... eu não tenho nenhuma pretensão. Opa, o microfone está. Opa, aí. Pronto. Aí, valeu, Rafa. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer se você tem uma visão calvinista
ou uma visão armenianista, tá? Não tenho essa pretensão, longe disso. A minha ideia aqui com vocês é dizer os pilares do início da nossa história. É esse meu objetivo. Então, eu aqui não quero defender nenhum lado, nem o lado calvinista e nem o lado armenianista. Longe disso. Até porque nem é essa a pretensão dos pequenos grupos da Igreja Bethesda. Não é essa. Então, você pergunta para mim, Fábio, qual que é a ideia dos pequenos grupos da Igreja Bethesda? A ideia é aquilo que a gente faz nas quartas-feiras, como, por exemplo, a música, a oração, a palavra. E nesse período novo que a gente tem aqui compartilhado, esse período que nós temos vivido de online, eu me atrevi a falar um pouquinho desse tema teológico, porque eu gosto muito desse tema, eu gosto muito do ensino bíblico, nunca me vi fora dele. Já disse para vocês, eu já fiz seminário, já dei aula em seminário, então eu gosto muito do tema do ensino bíblico. E como nós estamos nos encontrando online, eu fiz a proposta de que a gente pudesse, de repente, nos enriquecer mais, né? Construir o clássico ensino dominical, que é chamado nas nossas igrejas tradicionalmente como escola dominical. Então, esse ensino dominical que a igreja faz, a gente está fazendo como? De maneira que remota. Então, esse o intuito, é essa a ideia de eu estar trazendo esses temas aqui para vocês, tá? Então, não é, como disse, o pequeno grupo da Igreja Bethesda Marajoara não tem nenhum objetivo de defender ou ficar batendo em pontos teológicos ou não. É de verdade comunhão, música, celebração, oração, palavra, é esse o intuito. E aqui o nosso encontro é para a gente nos enriquecermos um pouco mais do estudo bíblico, que eu gosto muito e tenho percebido o quanto vocês também têm gostado. Então, obrigado por vocês estarem me ouvindo numa sexta-feira à noite para a gente estar falando sobre esses assuntos, tá bom? De coração, obrigado. Então, vamos lá. Tudo faz parte desse livrinho aí que vocês estão vendo. Bíblia Sagrada. Ela é, ao mesmo tempo, a revelação da palavra, da revelação do único livro no mundo que registra a história de um povo que caminha com Deus. É o único livro no mundo que registra o nascimento do Salvador, do esperado, aquele que foi dito lá atrás, dito pelos profetas, dito até pelo anjo que aparece para uma mulher agraciada, Maria, e que o Rafa mostrou um vídeo muito legal aqui na semana passada, e eu ainda faz muito tempo que eu preguei sobre essa mulher, e eu quero ter a oportunidade depois de pregar de novo sobre a Maria. Eu sou encantado com a história dela e com aquele momento que ela tem com o anjo e aquela revelação fantástica. Mas tudo isso por quê? Porque a Bíblia Sagrada... Aí. Hoje tá dando alguns microfones abertos aqui. Aí tá dando eco, parece eco para mim. Mas a Bíblia Sagrada é a fonte. É ela que, infelizmente, é a mãe das heresias, da qual nascem tantas novas e outras doutrinas. Tudo isso porque a história, como a gente já falou sobre Wycliffe, que em 1384, que foi um grande reformador inglês que lutou para que no século XV e século XVI a Bíblia chegasse até outras pessoas, traduzida para o inglês, Wycliffe e seus alunos, muito incentivado por eles. Logo depois, o John Hus, que também baseado nesse movimento e precursor das ideias de Wycliffe, também acredita que o protestantismo tem que crescer, e principalmente a Bíblia também tem que chegar em outras e novas línguas, também ajuda para que a tradução bíblica chegue na língua alemã. E esse padre, que eu não havia falado ainda também, que é o padre Savonarola, que é o Jerônimo de Savonarola. Ele é um padre domiciliano da cidade de Florença. Ele também foi uma pessoa que teve uma influência muito grande. Poucos teólogos até citam o Savonarola, mas ele foi uma das pessoas que lutou muito para que aqueles famosos santinhos, os objetos que a Igreja Católica vendia muito, e até vende hoje, né? Eu sei que aqui parece que não sei muito longe, mas no Padre Marcelo, ali na Avenida Interlagos, eu vi que de frente, aí alguém me corrija se eu vi que de frente recentemente tem uma lojinha, não é? É isso mesmo? Uma galeria, os anos estão falando, uma galeria de artigos religiosos. E vendem o quê? É isso mesmo? Isso mesmo. É isso, né, Rafa? E os anos estão me falando uma galeria, e lá vende o quê?
Imagens. Pode falar, Carelli. E de camisa, CDs, imagens, santo. Santinhos, né? Mini, talvez grandes, né? Uhum. Isso mesmo? Pois bem, o Savonarola foi o padre que lutou para que a Igreja Romana não vendesse mais isso. Porque o que a Igreja vendia? A Igreja vendia isso, esses santos e objetos, etc., para que desse para as pessoas a certeza de fé. Então, elas vendiam isso com o intuito de que as pessoas ganhassem a fé. E o que a Igreja fazia com esse dinheiro? A Igreja usava esse dinheiro para o seu próprio interesse, ou seja, para a sua reforma, não protestante, mas para a sua reforma física do seu templo. E aí, logo depois, aparece um cara que a gente falou na semana passada, o nosso padroeiro, né? O tal do Martinho Lutero, que proferiu os 3 grandes sermões que foram contra as indulgências, foi em 1516 e 1517. E segundo a tradição protestante, no final de outubro, no dia 31 de outubro de 1517, agora foi bem recente, né? Nós acabamos de sair de outubro. Ele coloca no castelo de Wittenberg, ele coloca as 95 teses contra as indulgências em relação àquilo que a Igreja Romana pregava e que cobrava dos seus fiéis a respeito da fé. Tudo isso está ligado, irmãos, à fé. Sempre a Igreja foi, durante um tempo, como eu disse para vocês em outros encontros, quando a Igreja ganha a sua voz forte como é que é o nome mesmo daquele imperador lá que eu falei para vocês? Vamos ver se a gente lembra. Que deu voz para a Igreja no ano de 323 depois de Cristo? Imperador. Isso, romano. Constantino? Opa, isso aí. Foi o Anderson, né? Sim. Aí, meu irmão, tudo bem, Anderson? Tudo bem. Exatamente. Quando a Igreja ganha voz com a palavra de Constantino, a Igreja, essa voz, ela também tem uma voz política muito forte, que influencia demais a toda a política do mundo. Então, Constantino dá esse grito de liberdade, porque, como disse, ele teve uma visão e isso foi revelado através da Igreja Romana, que era o grande centro da época. Constantino deu esse poder para a Igreja, e a Igreja se tornou a potência. A Igreja Romana se tornou uma potência mundial. E tudo isso, todos esses reformadores vêm da Igreja Romana, obviamente, e por conta deles, dessa briga, é que a Igreja, que a nossa história vai tomando outras formas. Ou seja, existem pessoas que levantam a voz e, opa, não é esse o caminho. Acho que a Igreja está indo por um caminho que não é saudável. Então, esses 4 aí que eu disse para vocês foram os caras que deram a cara mesmo para bater. Mas sempre é inevitável. Todo movimento tem o quê? Tem os seus seguidores, não é isso? Sempre. Todo movimento tem seus seguidores. Então, como a teologia ainda estava se formando, algumas ideias teológicas não estavam tão claras como estão hoje. Hoje é muito fácil a gente ter ideias teológicas prontas. Claro, a gente tem um acervo de livros enorme, gigantesco. A gente tem o Dr. Google, né? O Dr. Google, porque ele é o cara que você coloca lá, você acha de qualquer tipo de coisa, né? E tantos outros blogs e páginas sobre um monte de assunto. Nessa época, não. Nessa época tinham que pessoas, formadores de opinião, que aprenderam, disseminaram, estudaram, digeriram aquelas informações, que vão, pegar seu papel, sua caneta, assim como eu gosto muito, eu uso muito o bloco de notas e o Word aqui do meu computador e etc. Mas eu também gosto muito do papel e caneta. Tem papel aqui, tem caderno aqui, tem caneta. Eu gosto muito disso ainda. Naquela época, isso era o que preservava, né? E aí aparece um camarada, um tal de João Calvino. Vocês estão vendo aí, né? Tá aparecendo na tela, né? Sim, tá sim. João Calvino. Tá, beleza. Tá, beleza. E tá todo o escopo do slide, né? Isso, 2 parágrafos. Beleza, Sim. ótimo. Sim. Valeu. Então, quando que começa a história do Calvino? Eu vou passar um pouco rápido a história dele, porque os pontos que ele trata da teologia que nos influenciaram e nos influenciam até hoje são muito fortes. E eu quero que a gente entenda um pouquinho isso, tá? Mas estou sendo claro até aqui? Tá tranquilo?
Ou falei muito rápido? Tá tranquilo, tá tranquilo. Mesmo? Podemos continuar mesmo nessa pegada? Ou, Fábio, eu não entendi aquilo lá que você falou. Quem quiser colocar algum ponto, é só ligar o microfone, tá, pessoal? Mas tá todo mundo dando ok aqui, Fábio. Não, tá bom, tá tranquilo. Então, beleza. Então, como o Carelli falou, quem quiser dar um ponto, um comentário e tal, ou agregar, tem essa história aqui que eu acho esse ponto legal que o Fábio não falou. Pode abrir o microfone e pode compartilhar. Tá ok? Então, o Calvino, ele nasce em 1509, na França. Seu pai era um advogado e, principalmente, olha que interessante, o pai de João Calvino era um secretário do bispo local. Então, Calvino já nasce ali no seio religioso. Ele perde a mãe muito cedo e, aos 12 anos, ele recebe um benefício eclesiástico, uma bolsa de estudos, né? E por conta de seu pai ser secretário do bispo e ser um advogado dos religiosos, o Calvino ele tem uma influência muito grande. Ele cresce com os aristocratas, ou seja, ele cresce com os ricos. Então, o Calvino começa a ter uma formação muito forte, uma bagagem cultural e religiosa muito forte e boa, né? Ou seja, ele estava ali no berço, estudando ali direto como diz no nosso provérbio, direto na fonte. E aí ele se converte, ele vai mesmo mudar a chave, passar pela sua metanoia, que é a palavra grega ligada à conversão, só no ano de 1533, sobre a influência do seu primo, que está aí, o Robert Olivetan, e no final desse ano, ele foge para Paris, porque ele é acusado como protestante, né, por tá com um discurso muito protestante, e olha que interessante, por que o discurso de Calvino era protestante? Porque ia contra o quê? A igreja, o sistema da igreja romana da época. Então, por conta disso, o discurso do Calvino não se torna tão interessante. Tudo que vai contra causa o quê? Desconforto. Então, o Calvino faz isso, ele começa a escrever, e depois, muito interessante que acontece em 1535, quando ele já começa a ter sua bagagem teológica muito mais forte, quando ele renuncia, né, ele volta e renuncia esse benefício eclesiástico, ele escreve o primeiro prefácio, olha que legal, o primeiro prefácio traduzido para o inglês do Novo Testamento. Foi muito bacana isso. Ele foi uma pessoa que contribuiu muito para que a tradução chegasse do Novo Testamento para o francês, e ele fez esse prefácio aí no ano de 1535. Então ele contribuiu muito para a língua e para a tradução, e contribuindo por isso, é óbvio, mais pessoas iriam ler o Novo Testamento através desse prefácio que iria incentivar a leitura. Então ele teve um papel importantíssimo aí. E depois ele escreveu outras obras, dentre elas aqui eu vou passar bem rápido, de tantas outras obras que ele escreveu, ele fez questão, né, de quando assumiu o cuidado na igreja, ele fez questão de escrever os ofícios para pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Ele fez questão de sistematizar isso na igreja, porque ele percebeu o quanto isso era importante, só que isso causou desconforto, porque as pessoas não gostavam que o Calvino tivesse tanto essa nova visão. Assim como os outros reformadores que a gente já falou, alguns morreram, alguns foram enforcados, né? Hus foi enforcado em praça pública. O Wycliffe diz a história que talvez o Wycliffe tenha sido enterrado vivo. Tudo porque começou a pregar contra os dogmas da Igreja Católica Romana. Então, o Calvino começa a ter um papel importantíssimo na luz das circunstâncias da época, só que por conta do Calvino ter se envolvido com um famoso médico espanhol que negava a Trindade, o Calvino tem um problema, ele começa a manchar a sua imagem. Então, a participação do Calvino nesse episódio, ela é ainda compreensível à luz das circunstâncias da época, ela é triste porque ela mancha um pouco essa imagem do Calvino, quando ele se envolve com esse médico aí e começa a ter essas discussões teológicas. Mas esse slide é um pouquinho mais pesado, mas ele é talvez o mais importante do que eu quero dizer hoje para vocês a respeito desse reformador. Quando a reforma calvinista, chamada de reforma calvinista, ganha muita forma, né? Ela ganha corpo, e os seus seguidores, os seguidores de Calvino, eles resolvem se reunir, eles convocam uma grande reunião, uma grande assembleia, e algumas questões são colocadas em xeque sobre o que é
a teologia que Calvino ensinou, que Calvino pregou. E dentre elas, por exemplo, são cinco grandes ideias teológicas. Então, isso aqui aliás, eu queria, com muito cuidado, como disse no começo da conversa, não aqui defender nenhuma, mas eu queria pensar com vocês o que isso tem a ver ou não tem a ver com respeito da nossa fé. Então, eu queria agora até provocar vocês. Tá? Vamos fazer isso? Queria agora um pouco mais a interação de vocês aqui na fala. Mas os 5 pontos que Calvino levantou, o primeiro deles é chamado de depravação total. O que é isso, essa depravação total? Por conta do pecado, o homem está longe de Deus. Então, se o homem está longe de Deus, o homem foi morto em Deus. E por conta da imagem de Deus estar morta, ele não teria livre-arbítrio de tomar decisões. Ou seja, o homem, segundo a ideia calvinista, né, o homem não teria condição de se decidir sozinho, porque o homem morreu desde quando? Desde lá da ideia do Adão, lá no Jardim do Éden. O que vocês acham? Vocês acham que Calvino... Aqui, vocês entendem a minha discussão? Vamos pensar, vocês acham que é isso mesmo? Vocês acham que o Calvino foi feliz ou não? O que vocês acham desse ponto aí do João Calvino? Um de cada vez, hein? Calma, pessoal. Para não dar briga. Para não dar briga, hein? Calma que a gente está processando. Estou falando muito rápido hoje? Estou falando muito rápido hoje? Não, mas tem que pensar. Tá, claro. Não é falando rápido, é que é bastante informação. É mais denso, então é um pouco complexo, Fábio. Sem dúvida, Patrícia. É bem complexo mesmo, Patrícia. Você tem 1000% de razão. O assunto é complexo, mas eu não quero deixar a gente atrapalhado, tá? Quero mesmo dizer para vocês. Se vocês acharem que a gente não precisa entrar nesse tópico, também a gente não faz assim. Não quero deixar ninguém... Pelo contrário, né? Mesmo com a ideia de... Olha, eu tô com isso, eu tô lembrando de uma pregação do pastor Ricardo, ou eu não lembro se foi ele, e depois na Bis ele comentou, se foi ele mesmo, domingo de manhã, mas acho que foi ele mesmo, que ele leu a passagem, né, de que o homem foi expulso do paraíso e tal, e comentou alguma coisa. Bom, espero não estar distorcendo as palavras dele, né? Tô tentando puxar aqui pela memória e ver o que poderia ter relação com isso. Que parece que aquilo precisou acontecer porque se aquilo não acontecesse, o homem ficaria só dentro ali do paraíso, ele ficaria dentro daquela redoma. Deixa eu ver o que ele falou com aquilo. Ele viveria, parece que internamente na época da inocência, né? Ele precisava conhecer o bem e o mal, né? E ter esse livre-arbítrio de escolher. Então, eu acho que isso está fora, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Principalmente a partir desse momento, né? O homem, Adão e Eva, saíram do paraíso e agora vocês... agora é com vocês, né? Agora vocês perderam essa minha proteção aqui, né? Que vocês tinham aqui no Jardim do Éden. Então, acho que não é isso, não. Acho que um dos princípios cristãos é justamente... nós termos o livre-arbítrio de decidir sozinho e tomarmos a decisão. A gente conhece o bem e o mal. Nós sabemos, nós temos essa distinção, né? E a partir disso, a gente tem o livre-arbítrio de decidir que caminho trilhar, né? Legal. Bom comentário, Bruno. Alguém queria comentar mais sobre esse ponto? Compartilhar? Opa, Anderson. Claro, meu irmão. Então, esse assunto eu já debati muito. Tem um amigo que ele é presbítero na igreja presbiteriana. E a gente já debateu muito esse assunto, mas assim, até pelo que você trouxe de novo para a gente hoje, eu concordo em alguns pontos dessa exposição, mas assim, eu não consigo imaginar que Deus tenha selecionado pessoas específicas. Então, essa doutrina da eleição, ela me dá um pouco de nó na cabeça, porque... para mim, ela contrasta, ela vai de encontro à maravilhosa graça. Então, eu não sei, eu fico com esse viés de que se Deus houvesse eleito determinadas pessoas
E desde o começo da fundação do mundo, eu não sei, né? Você já está entrando no tópico 2 já. Tá. Você está falando do tópico 2 já, né? Que é a eleição incondicional, né? Então. Mas é isso, tá? Que eu queria ponderar. Desculpa se eu atravessei aí. Não atravessou nada, não. A gente estamos conversando, de maneira alguma. Ninguém atravessa, não. Estamos conversando. Mas o que você está levantando, Anderson? Quem? Eu. Oi, Ana. Claro, meu irmão. Se Calvino chega a essa conclusão de que o homem, sozinho, o homem não tem condições de decidir nada, então ele está querendo dizer que nós somos só marionete. Até a gente conhecer a graça, a gente é uma marionete. Deus é que vai resolver para nós, é isso? Na verdade, Ana, muito boa a sua colocação. Na verdade, o que ele diz, Ana? Ele diz que é o Espírito, né? Aí já a gente entra um pouco na tópico 2. Ele diz que como essa salvação, como o homem não consegue decidir isso sozinho, ele diz que é o Espírito Santo que age dentro. Ou seja, que é o Espírito Santo que faz você lembrar e dizer, peraí, eu sou eleito de Deus, Deus me escolheu. E aí a teologia calvinista diz, olha, então pelo fato de Jesus deixou o Espírito para que os salvos não se esquecessem, não ficassem longe da certeza da salvação que eles têm desde o início da criação, desde o início da fundação do mundo. Então ele diz nessa questão, ele diz é o Espírito que transforma, eu coloco aqui no tópico, que é o Espírito Santo que transforma de dentro para fora. E aí a teologia calvinista vai dizer, olha, como nós somos pecadores, Deus não nos deve, e essa graça e essa misericórdia, o Espírito Santo é que faz a gente entender. Né? É essa a linha de mais ou menos essa a linha. Não precisa nem evangelizar, né? É uma coisa interessante, né? Evangelizar, porque quem é eleito uma hora vai acordar e vai vir para a luz. Vir para a luz, Como se fosse um imã, né? Não precisa do anúncio, né? Como o apóstolo Paulo falou assim, como saberão se não houver quem pregue, como acreditarão se não... Então fica um negócio contraditório, mas tudo bem. Mas, o assunto é deveras complexo. Mas, peraí, vocês já estão indo, vocês já estão sendo muito arminianistas, calma aí, meu, vocês já estão descendo. Não quero nem ser arminianista aí. Tô só sendo, como diria o outro, estou sendo advogado do diabo, né? Tá provocando. Vocês estão já dando lenha na teologia calvinista. Então, essa questão aí, é claro, como disse, aliás, vou reiterar também de uma outra maneira. Não quero aqui com essa nossa conversa construir novos pensamentos com cada um de vocês. Pelo contrário, a nossa fé ela está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Então, a maior pregação que todos nós aqui podemos ter é a certeza de que nós conhecemos Jesus e pregamos Jesus. Essa é a nossa fé. É isso que nós cremos piamente, com todas as nossas forças. O que a gente está fazendo aqui, como eu disse no começo, é elucidando ideias de coisas que vão acontecendo. Certo? Outro ponto que ele fala muito forte, que também que vocês até já acabaram levantando um pouquinho aqui nessa discussão, ele diz, olha, que Jesus não morreu por todos os seres humanos. Acho que o Iana também comentou um pouco isso. Mas Jesus morreu somente pelos que já seriam eleitos. Ou seja, ele já sabia quem seriam esses eleitos e por conta dele morrer com esses eleitos, por conta desses eleitos, aí é aquela questão do tópico 2, né? Que o Espírito Santo faz essa ação e que é o Espírito que age para que se torne visível a pregação do Evangelho, a pregação da salvação de uma coisa que você já sabe que vai acontecer, né? Dessa salvação. Ele também aponta muito a questão da graça, que é irresistível, né? Essa eu achei interessante. Ele fala que o ser humano não pode resistir o ser humano não pode resistir à graça
se ela alcançou o homem, diferente do que diz o Jacob Arminius, né? Que é o outro teólogo reformador da época. O homem não consegue resistir a esse chamado de Deus, né? E aí eu coloco essa frase que pensa se você já escolheu ou se ele escolheu quando falou o seu coração. O que vocês acham? Vocês acham que... vocês acham mesmo que foi Deus... isso aqui é uma conversa, hein, meu? Não estou aqui... É um bate-papo aqui, um estudo bíblico. Não quero confundir a cabeça de ninguém, meu. Se for, a gente até para o assunto. Mas será mesmo? Vocês acham que, para vocês refletirem, foi Deus que escolheu, que nos escolheu? Ou nós que escolhemos Deus? Seguindo essa linha. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Sil. Ele só falou ao nosso coração. Tá vendo? A Sil já tem uma linha mais calvinista aí, ó. Ô, Fábio. Quem tá falando? É o Robson. Ô, Robão, fala, meu irmão. Eu acho que, pelo amor dele para a criação, todos são escolhidos. Aí cabe agora a gente, sabe, também querer escolher. Acho que não tem quem não seja escolhido. Todos são escolhidos. É isso. Por Deus. Concordo. Mas aí a gente também que escolhe andar com ele. Ele escolheu o mundo. Todo mundo ele escolheu, né? Ou seja, a morte de Cristo foi por todos, não por alguns, né? Não por alguns eleitos, né? Alguns melhores, mais bonitinhos, não é isso? Acho que é isso aí. Até porque, qual seria o critério, né? O critério seria do unidunité. Esse vai ser escolhido, esse vai também. Esse não, esse não, esse não. Nasceu um grupo de crianças. Esse sim, esse não, esse não, esse não. Esse sim, esse não, esse não, esse não. Meio, né? Qual seria o critério, né? De Deus para... Esse vai ser, esse não vai ser, né? Independente do que a gente faz. Esse que o Bruno falou agora tá parecendo um filme Clique, né? O que vai ganhar na loteria? Sim, 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 sim. Não, sim, sim, sim. Sem dúvida. Fábio, eu também acho que ele nos escolheu. Eu acho que ele nos amou primeiro, né? E como eu acho que o profeta Jeremias falou, pode até estar fora de contexto, mas acho que quando ele fala assim, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, eu acho que ele nos amou primeiro, não tem como a gente falar. Eu acho que fica meio presunçoso a gente falar assim que a gente escolhe. Eu acho que a gente escolhe perseverar. O amor dele nos alcançou, mas a perseverança, o discipulado é nosso. Eu fico meio na dúvida, mas eu acho que ele nos escolheu. Tem aquela passagem, eu não lembro todas as palavras, né? Que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Amou a humanidade toda, né? João capítulo 3, versículo 16, e o 17 também é bonito tão quanto, né? Porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas o Filho do Homem veio para que o mundo fosse salvo por meio dele, que é o versículo 17 de João capítulo 3. É lindo, esse momento de João é fantástico. Mas olha que legal. Falei, desculpa. Fiquei feliz que o Robson falou que não veio só para os bonitinhos, né? Então, já tô dentro, Robson. Então nós estamos nessa, né? Estamos incluídos, né? Eu não sei, às vezes mas eu penso que... Desculpa, mas só concluir. Eu penso que Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher. Se nós queremos que ele reine sobre as nossas vidas, ou se nós não queremos, se nós queremos viver na escuridão. Ele nos dá essa alternativa de escolher ou não. Legal. Alguém queria falar. Eu ia fazer um comentário, Claro. que na verdade não sei nem dizer em que teologia se enquadra, mas assim, eu penso que a minha criação e a humanidade como um todo, né? Eu não me vejo fruto do acaso, fruto do nada, fruto de uma explosão cósmica, né? Mas uma criação divina. À medida que eu me vejo como criação divina, eu me vejo já sendo escolhida por Deus.
E o que vem depois disso, aí eu entendo que é mais ou menos o que aconteceu com Adão e Eva. Eu fui criada divinamente e ele me deu a liberdade de escolha. Deus podia, naquele momento, ter dito, é isso aqui que vai seguir, Adão e Eva, acabou. Mas Deus coloca uma liberdade de escolha. Olha, não experimente disso, talvez não seja legal, talvez você conheça coisas que você não saiba lidar. Lógico que eu estou colocando com as minhas palavras, né? Claro. Mas, e aí Deus nos coloca numa condição de criatura dele, ou seja, eu fui escolhida por ele, de alguma forma ele já me criou dele, e aí eu tenho a possibilidade de, com o meu livre-arbítrio, caminhar diante daquilo que ele me coloca como mais sábio, melhor, mais prudente, ou não. Mas o livre-arbítrio está ali desde o começo da criação. Senão ele já teria colocado Adão e Eva numa condição de é isso e acabou. Uhum. Então, eu também posso falar? Deve, pode não, deve. Chega atrasado, não fala. Chegou atrasado no culto, mas deve. Você não sabe, porque eu passei a tarde com uma pessoa aqui com esse mesmo assunto. A pessoa toda confusa na fé. Mas deixa eu falar, o assunto agora é outro. Deixa eu te falar. Lá em Romanos diz que todos pecaram, né? E o que a Juliana falou agora, e eles foram afastados da glória de Deus lá, né? Através do pecado. Uhum. Mas depois afirma que por Jesus Cristo veio a reconciliação. Então eu creio que não tem essa coisa que tem o escolhido, o eleito. Eu acho que é todos. Quando fala todos, eu creio que veio para todos. Agora, depois que você faz a escolha, aí é com você, né? Estou pensando errado? Não está pensando errado. Mas quando essa questão, eu acho que é legal a gente perguntar para o texto, porque você citou um texto, né? Perguntar para o texto, quando Paulo fala sobre... Porque Paulo fala isso aos romanos, porque a Roma era um lugar onde existia muita depravação, onde existia... E quando Paulo escreve aos romanos, que é tido como a carta mais rica em termos teológicos de todas as escrituras, né? É o grego mais bonito das escrituras, é o grego mais rico, é o grego com palavras mais fortes, mais difíceis, né? Porque o Paulo trabalha muito doutrina da salvação, doutrina da fé e tal, o que ele não faz nas outras epístolas, né? Então, a carta aos Romanos é uma carta que Paulo tinha uma preocupação muito grande com que aquelas pessoas lá de Roma iriam receber e entender aquela carta. Mas aí, Quitéria, quando você levanta essa questão, aí eu faço uma pergunta para nós aqui, né? Do que você falou. Quando Paulo diz todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e aí você cita que Jesus vem resgatando. Mas aí o Paulo não diz se essas pessoas reconheceram ou não. E aí, essas pessoas, Jesus oferece o resgate, mas e aí? Essas pessoas que aceitaram o resgate estão salvas ou as que não aceitaram não estão salvas? Aí eu que estou fazendo a pergunta aqui para agregando aqui a nossa discussão. Fábio, eu tenho uma dúvida. E aí, vá. O que é depravação? O quê? O que é depravação? Quem quer responder isso para o Léo? Quer responder aqui, Quitéria? Não, os teólogos aí. Léo, depravação está ligado à pornografia, mas me ajudem aqui. Pornografia, imoralidade. Promiscuidade. Mas peraí, explica o que é ser promíscuo. É você procurar uma forma tranquila aqui, vai ficar com adolescente. Não, mas sim. Aqui no Google. Não, deixa o Google aí, Carelli. Deixa o Google. Mas é você praticar por exemplo, uma sexualidade desregrada. Você não respeita o seu corpo e nem o outro. Exato, é quando você só está em busca do prazer. Você não respeita a outra pessoa. Você não quer um relacionamento, você só quer o prazer.
Você só quer satisfazer as suas vontades, os seus prazeres. A qualquer custo. A qualquer custo. A qualquer custo, Léo. O Cazuza dizia o seguinte: se tiver homem eu dou, se tiver mulher eu como, se tiver maconha eu fumo, e se tiver bebida eu bebo. O importante é ter prazer, não importa qual prazer. Eu quero Perfeito, prazer. Acho que você resumiu exato. Ou seja, ele, parafraseando aqui, ele tinha uma postura depravada, Léo. É isso que é depravado que você perguntou, né? Entendi. Obrigado. Você perguntou outra coisa também, Léo? Não, né? Não. Tá. Mas, ô, Quitéria, então, aí eu fiz essa pergunta em cima do que você fez, mesmo pra gente refletindo mesmo, se é isso mesmo. Porque no tópico 5 da visão calvinista, ele fala que uma vez eleito, ou seja, você é salvo, e você foi chamado para concluir essa boa obra, ou seja, você tem uma obra para concluir, segundo a visão calvinista. E aquele que foi salvo irá perseverar até o fim nesse caminho de santificação, ou seja, vai até o final e nesse caminho que vai transformando. Então essa é a ideia do modelo calvinista. O que eu quero provocar vocês? Eu não quero que a gente pegue esse modelo, essa visão, e fala, não, esse cara tá louco. Não, eu não acho que ele tá louco. E eu também não acho que ele só viaja. Ele tem eu acho que as ideias do Calvino e os seus seguidores, porque na verdade foram muito mais os seguidores que propagaram essas ideias do que propriamente ele, porque tudo que a gente faz, a gente ganha seguidores, né? Tá o Instagram para dizer aí, né? Que o que você faz é que você ganha de seguidor aí. Sem Instagram, imagina se tivesse Instagram nessa época, então. Que ele ia ter de seguidores. Então, essa reforma que acontece na teologia, ela ganha uma forma, e também, como disse no início, ela tem uma interferência muito também forte na política, porque muita gente começa a pensar tudo sobre Deus. E olha como é impressionante, né? Como isso tem tudo a ver. Depois que terminou o nosso grupo na quarta-feira, eu eu sou corintiano, né? Aliás, esse grupo todo aqui é corintiano. Misericórdia. Ei, como assim? Boa, Kiki. Eu como esse grupo, cara, Misericórdia. Anderson, Tchau, grupo. Peraí. Boa noite, pessoal. Obrigado, tchau. Sem brigas. Ixi, acho que eu me brigo. E aí como eu admiro o trabalho do Rogério Ceni, quem não admira, né? Foi um grande jogador na época que jogava no São Paulo. Ele... Melhor clube, né, Fábio? Não, peraí, né? Isso aí já não... Essa teologia que você está dizendo aí já não casa aqui, meu. E eu fui assistir o final, né? Quando acabou o culto e tal, eu fui assistir o finalzinho do jogo, que já estava rolando e tal. E era bem interessante que assim que o jogador, né? Isso eu sei que isso já é um costume que... Mas é que eu fazia tempo que eu não sou um cara que acompanha muito jogo de futebol. Assim que quando substitui o goleiro, né? Que o goleiro titular saiu, o reserva já imediatamente pôs a mão, né? No campo e já... Opa! O símbolo, né? Da cruz. E aí, quando acontece alguma coisa, quando eu não sei quem fez o gol, não lembro, imediatamente já, né? Aquela questão da rendição, da oração, ó. Não, a gente ganhou porque foi Deus que quis. Levantou as mãos para o céu, né? Sempre. Todos estão te vendo, mas só para... Essa ideia, Rafa, sem dúvida, Rafa, essa ideia é verdade, vocês todos estão me vendo. Mas levantar as mãos para os céus e já poder dizer que foi Deus quem me deu. E isso é uma influência calvinista, tá? Ah, foi Deus, por quê? Ah, não, porque Deus já sabia. Aí, veja só, a gente está falando que, a gente está dizendo aqui, estamos pensando, né? Coisas que o calvinismo defende, mas quando você diz assim, não, ou em algum momento da tua vida você diz assim, não, mas isso Deus já sabia de tudo isso. Isso é uma visão muito forte que vem do calvinismo, que está ligado à predestinação, como o Iana falou aqui no começo da nossa conversa. Então é importante a gente pensar e entender de verdade o que a gente está... Por isso que eu chamo esse nosso bate-papo aqui de Entende o que Lê. E eu não vou mais, hoje, continuar esse assunto, porque agora a gente para no horário...
eu não quero passar do horário para ninguém jantar tarde. Ah, a gente vai... mas como assim vai parar agora? Nós vamos continuar esse assunto. Eu falei que a gente ia falar sobre o Armínio, sobre o Calvino e o João Armínio, e o Jacob Armínio. O Armínio a gente vai falar semana que vem, porque não vai dar tempo. Porque senão fica tarde, Anderson, já 9h10. Aí a Patrícia Carelli já vai brigar comigo ali, ó. A Osana vai brigar. Gente, ele jogou e saiu correndo. Cadê a Osana? Tá aí, ó, tá aqui. Olha ela ali, ó. Dá pra vocês ficarem meditando sobre o calvinismo e aí depois vem o arminianismo, vocês cada um escolher o que... se você quer ser um porco calvinista ou um calvinista... Não, calma aí, Ana, peraí. Calma. Que é isso, gente? Calma. Não, o Anderson... Que violência é essa? Quando a gente fazia seminário, sempre tem a ala dos calvinistas e a ala dos arminianistas. Então, foi só uma brincadeira isso. Mas claro que eu fiz, Anderson, de propósito, porque eu quero que a gente saia refletindo com isso de quero mais, e aí na semana que vem a gente não se encontra na sexta, tá? É feriado, então estão de fora, não vão fazer coisa que não deve no feriado, não vão beber muito vinho, crente só pode beber vinho, tá? Mas não vão beber muito não, hein? E energético, pode não? Depende do horário, Rafa. Se você for pedalar aqueles 60 quilômetros que você e o Ronaldo pedalam aí pelo São Paulo afora, na Marginal de fora a fora, pode. 5 vezes por semana. Ah, tá bom. 5 vezes por semana, aí o Ronaldo, firme e forte. Caramba, um dia eu chego lá, viu? Eu não tenho esse preparo físico. Que tá gravando, aí deixa registrado, entendeu? Mas, como disse, a nossa conversa hoje é continuar pensando sobre esses reformadores, e a gente falou um pouquinho sobre a ideia teológica do Calvino, e claro, eu não quero defender nenhuma, não vou defender nenhuma. O que eu quero é que vocês pensem as influências que fazem parte do discurso que a gente tem da nossa fé. Porque uma coisa que eu já venho repetindo já há muitos anos é que, às vezes, a gente repete coisas da fé que a gente nunca quis saber de onde vem. A gente nunca quis saber de onde vem. A gente nunca questionou, nunca perguntou. E, às vezes, porque a gente nunca estudou. Então, o que eu quero com vocês é ajudar vocês a pensarem mais a respeito da nossa fé. Então, a gente já falou sobre o início da reforma, daqueles 4 reformadores, a gente deu uma pincelada. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a ideia teológica do Calvino. E na semana que vem, a gente fala, na outra, na verdade, a gente fala sobre a ideia da reforma a partir de Jacob Arminius, certo? E aí a gente fecha um pouco essa ideia dos pilares da reforma protestante, tá bom? Muito bom. Para não ficar muito tarde, para ninguém jantar tarde. E hoje é sexta, tem que jantar... Porque na sexta-feira eu janto sempre depois do... A gente janta aqui depois do culto, né? Depois do encontro. Fábio. Oi. Fábio. Pode falar. Isabel. Eu não comentei nada porque eu não tenho participado, né? Eu estou tentando participar, mas ouvindo o comentário de todos, olha, Fábio, somos todos Bethesda aí mesmo, viu? Porque, olha, eu fiquei ouvindo assim, falei, gente, que povo da Bethesda! Foi muito legal, muito legal. Cada um comentava, assim, ficou maravilhoso. Gente, ouvir é tão bom. E somos todos Bethesda mesmo, viu? Esse somos Bethesda que você diz, Isabel, eu acho que se a gente fosse falar biblicamente, nós somos Bethesdas bereanos, né? Quando Paulo chega na cidade de Bereia, os bereanos eram tidos como os nobres, e bereano está ligado à nobreza. E os bereanos eram o povo que Paulo pregou, que mais estudavam, que mais conheciam as escrituras e que mais Paulo tinha preocupação de como ajudar aqueles irmãos na sua construção teológica, daquilo que ele iria dizer, porque os bereanos eram pessoas que estudavam e que questionavam o Paulo. E quando Paulo chega lá na cidade de Bereia, os bereanos questionaram até a autoridade apostólica do Paulo. Então, nós somos Bethesdas, vou dizer aqui, parafrasear, nós somos Bethesdas bereanos, porque a gente gosta de estudar, e a gente vai continuar estudando a Bíblia Sagrada e a nossa história. Certo? Vamos fazer isso juntos. Tá bom? Tem música? Não, né? Tem canção? Não tem canção, né? Amém, Eli. Amém. Deus seja louvado. Jesus seja louvado. Jesus seja louvado. Que as palmas celebrem a pessoa de Jesus. Ele é o nosso começo,
da história, o meio e o fim de tudo que a gente pensa. Antes de encerrarmos com a palavra de oração, lembre-se que o maior e o melhor testemunho e pregação que você, que está hoje aqui, nós aqui, todos nós que estamos conectados aqui, pode ter, não é somente essa ideia teológica que eu tenho trabalhado com vocês. O maior e melhor testemunho que você vai ter é o seu encontro da sua vida com Jesus Cristo, tá bom? Então, se tiver que pregar, pregue. Quem? Jesus, o que Jesus tem feito em você através da sua vida. Esse é o maior e melhor de todos os estudos, tá bom? Sempre. Vai ser sempre. Tá bom? Antes de Armínio, antes de Calvino, antes de Wycliffe, antes de qualquer coisa. É a pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Tá bom não, né? Quer dizer, amém? Amém. Não perdeu, né? Amém. Vamos encerrar com a palavra de oração? Ó, eu nunca ouvi o Bruno Cola. O Bruno Cola, você podia orar por nós, né, meu irmão? Você ora por nós? Sim. Você nos abençoa com a palavra de oração? Querido Deus, agradecemos imensamente esse momento de estudo, de entender um pouquinho mais a Tua palavra. Agradecemos por conhecer a Ti, por querendo conhecer cada vez mais a Ti, e que o Senhor faça cada vez mais morada em nossa vida, em nosso coração, e que nossa vida seja guiada por Ti e pelos Seus exemplos e pelos Seus ensinamentos. Pedimos uma boa noite, que o Senhor nos dê uma boa noite, uma boa noite de sono, que seja um sono revigorante, que a gente acorde bem no dia seguinte, e que nos dê sabedoria para guiar nossa vida e agir cada vez mais de acordo com seus exemplos. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado pelo tempo de hoje. Valeu, muito bom ver vocês. E é muito bom poder estudar a palavra, né? O Anderson está fazendo assim. Então, deixa eu dizer, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do Filho Jesus e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja conosco todos os dias da nossa vida, nessas pessoas lindas que se dedicam nesse tempo, nessa sexta-feira à noite, para podermos aqui partilhar um pouco do estudo da Tua palavra, Jesus. Isso é muito bom. Amém. Amém.